O que é que estamos vendo, só recapitulando? Essa fase do nosso discipulado, a gente está vendo a obra de Cristo e por isso a gente está vendo a nova criação. A gente começou olhando para o que Deus fez lá em Gênesis, como o homem foi criado, como a mulher foi criado. Depois a gente viu a queda, as implicações da queda no homem, na mulher, na natureza, na criação. Depois a gente começou a ver Deus vindo ao encontro do homem e chamando de volta para ter a mesma identidade, para ter a mesma vida que ele já tinha dado a Adão lá no Éden. E então a gente vai chegando no Novo Testamento e descobre que Deus veio à Terra, se fez carne, habitou entre nós, e o grande propósito dele não era simplesmente curar pessoas, restaurar a saúde física, emocional das pessoas, mas ele veio com um propósito bem claro. Ele veio para reconciliar a nossa história, trazer a gente de volta para o Éden, reestruturar tudo. A gente está sendo feito, ou foi feito de novo, a imagem e semelhança de Deus, do mesmo modo que Adão era lá no jardim, antes de cair. E essa obra, ela é uma obra para nós que vivemos no pós-queda, que vivemos numa dualidade, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos nas trevas e fomos restaurados. Para nós, essa obra ela é muito complicada de entender, porque a gente perdeu a capacidade de entender a vida a partir da nossa espiritualidade, ou a partir do nosso espírito. E a gente olha com os olhos carnais, os olhos temporais, que foi o velho hábito, o hábito do velho homem, de entender a história a partir de si, seus gostos, seus apetites, suas paixões. Essa nova criação, ela mata o velho homem e ela ressuscita, o que é uma ressurreição espiritual. E essa nova criação, então, precisa de discernir a vida pela palavra, discernir a vida pelo Espírito, não discernir a vida a partir de si, de alguma opinião. O que Deus faz com a nova criação é colocar nos nossos olhos, por assim dizer, ou na nossa percepção, nos nossos sentidos, Ele coloca agora de novo aquilo que a gente tinha lá no Éden. A gente pode olhar para Deus. A gente pode ver a vida através de Deus, do jeito que Adão era. Lembra que Adão vivia assim, ele tinha muita coisa para fazer, muitas tarefas, muitas responsabilidades, mas ele enxergava tudo, a vida toda, a partir de Deus. Ele não enxergava a partir de si mesmo, nem muito menos a partir do ambiente. Ele enxergava a partir de Deus. Somos chamados de volta a isso, enxergar a vida a partir de Deus. E a grande luta é justamente essa, é que a gente tinha um costume de enxergar a vida a partir dos nossos apetites. E agora nós somos chamados por Deus para enxergar a vida a partir dele e não a partir dos nossos apetites. Entenda bem isso. Não é enxergar a vida com os olhos de Deus, é enxergar a vida com os seus olhos, mas a partir de Deus, e não a partir dos seus próprios interesses pessoais. Mas quem enxerga é você. Não é a partir dos olhos de Deus, porque Deus enxerga infinitamente mais. Mas você enxergar a partir de Deus. Deus passa a ser o nosso ambiente, passa a ser o nosso meio, o meio pelo qual a gente vive, existe, se move, respira e tudo mais. Estamos em Deus, estamos em Cristo, conquanto estamos no mundo, não fomos tirados do mundo, mas Adão foi criado no mundo, foi criado para o mundo, entretanto ele vivia em Deus, no Éden, provando e desfrutando a presença de Deus. Assim, a gente vai tentando entender, racionalmente, espero sobretudo espiritualmente, para que por meio da fé a gente vá alicerçando uma maneira de viver que não é fruto do nosso esforço, mas é fruto da conquista de Cristo. E essa nova vida que foi dada, ela tem uma série de implicações. Por isso que a gente está vendo as implicações
da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, e como isso imputa a nós agora uma nova vida. A ideia de imputação é que Deus não nos pediu licença. Deus simplesmente nos amou. Ele não pediu licença para nos amar. Ele nos amou e radicalmente Ele foi lá até a cruz para matar aquilo que nos matava. Ele foi matar a morte. Ele foi matar o pecado. Para dizer para mim e para você que você recebeu, já está dado uma nova vida, uma vida eterna. Essa é a imputação de Deus. O texto de Efésios, capítulo 1, é um daqueles textos que a gente poderia e deveria guardar no coração. É aquele texto tão poderoso, porque marca distintivamente a obra da criação, da nova criação para a gente, dizendo quanto a Trindade, a Santa Trindade, efetivamente trabalhou em nosso benefício. E ao mesmo tempo que mostra que nós não trabalhamos no passado, não trabalhamos no presente e não trabalharemos no futuro por essa obra de salvação. Mas que fomos receptáculos disso, nós recebemos isso. E recebemos e continuamos a receber a operação da Santíssima Trindade, nos tornando uma nova criação. Abra sua Bíblia lá em Efésios 1, a gente vai lendo a partir do versículo 3 até o versículo 14, tá bom? E eu vou ler aqui essa obra linda de Deus, escrita aqui por Paulo, numa inspiração do Espírito. Essa poesia lindíssima que ele escreveu, esse cântico que fala sobre como a Trindade está diretamente, assim, como ela está ligada a essa obra. Diz assim o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Senhor, por favor, abra os nossos olhos. É lindo demais isso. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. O texto fala sobre essa Trindade agindo, resgatando. Poderia dizer que ela então está dividida, esse cântico, essa poesia, está dividida basicamente em três partes: a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. O versículo que lemos, o primeiro, o versículo 3, eu queria que você prestasse bem atenção nele e tentasse entender por si só. Veja o que está dizendo aqui no versículo 3. Diz:
O nosso Pai devia ser muito louvado, muito bem falado, bem dito. Por que o nosso Pai deveria ser muito bem falado por nós o tempo todo? Porque Ele tem abençoado. A ideia é de uma continuidade. Não é uma coisa que apenas aconteceu, mas tendo acontecido no passado, repercute em nós hoje como uma bênção continuada. A ideia não é que Deus simplesmente continua fazendo a mesma coisa, porque Ele não continua, mas que uma vez tendo feito o que Ele fez, repercute em nós continuamente. Então Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção. De que natureza, irmão? Ora, se é espiritual, quer dizer que se não for percebido por fé, não vai ter outra maneira de percebê-lo. É espiritual. Não dá conta, Efésios, mas na verdade não dá conta, nada do Novo Testamento não dá conta de um crente se alegrar porque, por exemplo, passou num vestibular, ou porque conseguiu uma casa própria, ou porque conseguiu casar. São bênçãos que os ímpios também se alegram. O Novo Testamento nos chama para uma alegria indizível. Uma que precisa ser vista com olhos de fé e não com esses olhos que a terra há de comer. A gente ser abençoado por Deus, se a gente segue simplesmente o rito lá fora, a gente sempre vai contar as bênçãos de Deus como sendo aquelas que agradam também o ímpio. Essas são as bênçãos comuns de Deus. E Ele dá a quem Ele quer, na hora que Ele quer. E não tem a ver com Ele ter amizade ou não. Porque Deus odeia o pecado. E Deus está condenando o mundo ao inferno. No entanto, tanto um crente como um descrente pode receber o prêmio de melhor aluno do ano, ou pode receber o prêmio de uma riqueza material. Que diferença faz? Deus não dá conta de que isso é a bênção. O Novo Testamento não dá conta de que isso é a bênção. O que dá para a gente a noção da bênção é quando os nossos olhos se abrem. E com o Espírito, esse novo coração, a gente se satisfaz com o que já foi feito. E isso continua repercutindo em nós com muito poder. Nós estamos sendo abençoados espiritualmente, de uma forma gigante. E diz o texto que é regiões celestiais, onde a gente está abençoado. E diz também que essas regiões celestiais é em Cristo. Essa partícula de Paulo, ela é a teologia básica de Paulo. Tudo é em Cristo, e você está em Cristo, e você já está, não estará, mas já está nas regiões celestiais. Você está, irmão, ou não? O céu já desceu? Já se tornou realidade? A gente já está vivendo uma vida que é eterna, ou seja, uma vida que é qualificada para o céu e não qualificada simplesmente para a terra. Estamos nas regiões celestiais. O fato é o seguinte: se estamos em Cristo, nós já estamos nas regiões celestiais, porque as regiões celestiais é em Cristo. Se estamos em Cristo, nós podemos olhar para a terra, olhar para a vida como céu, e não como um inferno, como céu. O céu seria a definição do Éden, ou seja, o lugar separado por Deus para a nossa vivência, e esse lugar de deleite, de prazer, o Éden, onde a gente tem a oportunidade de ver Deus e se relacionar com Ele pura e simplesmente. Estamos no céu? Qual é a diferença, então, entre o céu que a gente imagina, aquele céu barroco, aquele céu da Idade Média, aquele céu da ideia de uma abstração, de andar nas nuvens, cheio de anjos, todo mundo com a bata branca e todo mundo cantando, oh! E quase todo mundo virando um fantasma, né? Porque é um negócio que, se for o céu aquilo lá, eu nem sei se vale a pena ir, porque é um negócio morgado, ou não?
Porque fica lá só... Oh, cadê o prazer disso? Cadê a vida disso? As regiões celestiais em Cristo são regiões de plenitude, delícias perpetuamente, né? Para mim tem mais a ver céu quando a gente faz um retiro, que a igreja vai lá, vive a vida de Deus, a gente comunga, a gente partilha, a gente ri, a gente chora, a gente se deleita na presença de Deus como corpo. Isso tem mais a ver com o céu do que aquela figura bucólica lá do céu da Idade Média. Nós já estamos lá. A realidade é que já fomos refeitos. Nós ainda não provamos plenamente, mas à medida que a nossa fé cresce, a gente passa a provar muito mais. E a grande diferença entre o hoje e o dia que Cristo voltar é o tamanho da fé. Hoje a gente precisa de fé, naquele dia a gente não vai precisar mais de fé. Essa é a grande diferença. Mas à medida que a sua fé aumenta, e a fé vem pelo e ouvir à medida que a sua fé aumenta, você vai percebendo muito mais essa realidade. Então, Efésios não vai deixar para mim e para você dúvida a respeito de onde estamos. Não deixa. E onde estamos, com a vida qualificada por Ele, nós deveríamos falar muito bem de Deus. Deveríamos. Por isso Paulo já começa esse cântico falando assim, bendito. Vamos falar bem. Vamos parar de reclamar da vida. Vamos parar de queixar o tempo todo. Vamos falar bem. Vamos falar bem, porque quando a gente fala mal da vida, a gente fala mal de Deus. Porque a gente já está habitando nele. A gente já está em Cristo. Ou não? Alô, irmão? Tá ou não está? Porque se não está, você tem todo o direito de reclamar, porque aí a sua vida está um inferno mesmo. Você não foi salvo, não foi recuperado, não tem a vida em Deus, então pode reclamar, porque a vida é um inferno. Mas se foi, você já está em Cristo, já está nas regiões celestiais, então está na hora de você começar a falar bem. Vamos falar bem da vida? Tem alguma coisa para falar bem da vida? Teve uma doença, um diagnóstico ruim, vamos falar bem? Né? Teve um tropeço, perdeu um emprego, vamos falar bem? Está passando por uma insegurança momentânea, uma instabilidade familiar. Vamos falar bem, irmão, ou não? Ou não? Falar bem. Bendito nosso Deus e Pai. Tendo dito isso, ele agora fala da obra do Pai. Ele começa a dizer para nós aqui no versículo 4 e no versículo 5, ele diz: Ele, o Deus e Pai, né, nos escolheu nele mesmo, antes da fundação do mundo. Como assim? Que história é essa? Por favor, não confunda eleição com predestinação. Nesse texto, ele vai tratar das duas coisas. Muito rico, muito mais do que uma teologia sistemática, isso aqui é uma teologia bíblica. E isso é tão poderoso. A palavra escolheu é essa aqui. O Deus que escolhe quem ele julga digno de receber seus favores e separa esse tal do resto da humanidade para ser peculiarmente seu. Para ser seu. E para ser assistido continuamente pela sua graciosa supervisão. Essa é a obra da salvação, irmão. Aqui não diz quais são os critérios de Deus. Não diz para mim e para você por que ele resolveu lhe escolher. Não diz que você é melhor do que ninguém. Mas diz que Deus tinha critérios e ele resolveu assim. Por quê? Não sei. Ele nos escolheu nele mesmo. Não foi em você a escolha. Não estava em você o mérito. Nele. Ele nos escolheu nele. E ele nos escolheu antes da história acontecer. Será que a gente tem dúvida de que então a história está na mão dele? E especialmente a sua história está na mão dele? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mas ele escolheu para uma direção. A gente nasceu em pecado,
mas Ele escolheu a gente, mesmo antes da gente nascer, para uma direção. Ele diz, não para a gente fazer ou praticar a santidade, mas para ser santo. Qual a diferença entre ser e fazer? Qual a diferença para você? Eu volto àquele mesmo cenário que eu já criei aqui conversando com vocês. Se você pegar um gorila, trajá-lo todo e ensinar ele a comer na mesa, sentado à mesa, com garfo e faca, ele deixa de ser gorila? Ele tem uma postura de gente, senta à mesa, come de garfo e faca. Ele faz, mas ele não é. Mas se pegar uma pessoa que foi criada pelos gorilas, não sabe nem vestir uma roupa, não sabe nem usar garfo e faca, você põe ele sentado à mesa, é gorila ou é gente? Por que é gente? Porque é. Não é o que ela faz que a torna, ela já é. O que o texto está dizendo é que Deus resolveu nos escolher para sermos, não para nos tornarmos, não para nos esforçarmos, não para praticarmos, mas para sermos. Para sermos o quê? Santos. A palavra santos é essa aqui. Algo muito santo. Muito separado. Essa é a ideia. O que Deus está fazendo, então, quando Ele nos escolhe, Ele está imputando a nós, sabendo que nós estamos caídos, está imputando a nós alguma coisa que não temos. O que é que Ele está imputando a você quando Ele escolhe você? Está imputando, ou seja, está derramando sobre você, sem lhe pedir nenhuma permissão, mas está derramando sobre você o quê? A identidade de santo. Para sermos santos. Ele não está entregando para você uma série de obrigações e tarefas para você se tornar santo. Um dos grandes problemas que a gente tem no evangelismo brasileiro, na igreja evangélica brasileira, é que o que predomina como ensino para nós é que a gente, para ser santo, a gente precisa fazer. Nunca crer, mas fazer. Como se a gente fosse simplesmente um bocado de gente adestrada. Não estou dizendo que não alcance a nossa ética, que não alcance o nosso comportamento. A santidade, ela será vivida, mas será vivida por aquilo que se é e não por aquilo que se faz. Está tudo bem? Todo mundo entendeu? Deus imputa a você, não você adquire. Santidade não é o seu processo. Santidade é a generosidade de Deus. A santidade nunca será sua, sempre será a santidade de Deus atribuída a você. Por isso, quem santifica você é Deus, e não você que se santifica. Em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar a expressão para você se santificar. A gente vai tratar disso, fica calma aí, porque eu sei que isso gera um bocado de dúvida. Mas a gente vai caminhar aqui no discipulado, a gente vai pegar vários termos no Novo Testamento sobre santidade para você entender isso. Basta, no entanto, no momento, um texto que está bem simples para a gente entender. Ele nos escolheu, mesmo antes da gente existir, para sermos. Tá bom assim ou não? Não para fazermos, mas para sermos. Você entendeu? Dúvida? Fale. Isso aí tem alguma coisa a ver com salvação? Tem tudo a ver. Especificamente, Tudo a ver. se ele já nos escolheu, independentemente da nossa trajetória como santo. Não, ele não escolheu porque somos santos, para sermos. Então, para sermos, então, isso quer dizer então que, independente, você já está salvo. Quem ele escolheu, independente da sua vida aqui na terra, sua vida terrena, poderá, ou ele já estaria salvo. Isso eu sempre confundo nesse texto aí, quando eu vou. Veja, ele escolheu para você ser santo. Não é independente da sua vida aqui não, porque ele escolheu para você ser. Se você não é santo, então você não é salvo. Mas não é você fabricando a sua santidade, ou seja, não é o seu esforço não. É o que ele deu para você, é a identidade. Vamos pensar assim, um ser humano, ele se comporta como o quê? Como um macaco ou como ser humano? Como ser humano. Por quê? Porque é o que ele é. Se Cristo, nos salvou para sermos santos, então é para ser.
e não para fazer. O problema é que o evangelicalismo brasileiro transformou o ser em fazer. Então tem um bocado de gente que não é salva, mas que vive vivendo regras dentro de igreja. Viver regras dentro de igreja não salva. Mas se Cristo lhe chamou antes da fundação do mundo, ou melhor, se Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo, foi para ser e não para você fazer. Não está liberando para você viver de qualquer jeito, tá? Tá não. Está implicando em que você tem a identidade, já tem o caráter dado por Deus. Agora viva de qualquer jeito, é isso? Se você é um ser humano, mesmo que você tenha acabado de ser tirado da jaula do macaco, foi criado pelo macaco, você vive esquisito, se coçando assim, fazendo você vive assim, na hora que você é tirado de lá e começa a conviver com o ser humano, o que é que você vive? Como você vive? Como ser humano. Mas você deixou de ser humano enquanto você estava com o macaco? Não. Nós estávamos mortos, Efésios 2, nos nossos delitos e pecados, e Ele nos tirou das trevas. Não é assim ou não? E nos deu uma nova vida. De que maneira? Nosso esforço, dedicação, à medida que a gente foi se comportando um pouco melhor, a salvação foi chegando e a gente foi sendo salvo. Amém? Não. Como foi? Pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas é para sermos e não para fazermos. Isso aqui é um negócio tão poderoso, porque se a gente passa minimamente a começar a compreender isso, a gente vai entender que existe um poder operando dentro de nós, porque nos foi imputado. Não é o nosso esforço, mas é um poder que lhe foi imputado. Beleza? Continuamos. Então ele diz: e ele nos predestinou para ele. O próprio Deus nos deu um destino. O destino é ele. Veja, a palavra predestinar significa predeterminar, decidir de antemão. Ele nos escolheu para sermos, isso é predestinação, para sermos santos. Ele nos escolheu, ou nos predestinou para ele. Ou seja, qual é o destino que a gente tem, irmãos? Qual é o destino? Para onde ele vai levar a gente? Ou melhor, o que é que a salvação levou a gente? Para que destino, para que lugar a salvação levou a gente? A salvação levou a gente para ele. Ou seja, nós estávamos desgarrados e agora nós somos tirados e agora separados para ele. Nos predestinou para sermos também o quê? Filhos. Isso também é imputação. A palavra filhos é essa aqui, é adoção como filhos. É aquele relacionamento que Deus desejava estabelecer entre si mesmo e os israelitas, em preferência a todas as nações. Aquilo que a gente viu no Velho Testamento, Deus o tempo todo chamando a nação, agora Ele está nos dando destino para isso. Veja que isso não está perguntando para nós se a gente quer, se a gente consegue, se a gente tem poder para fazer isso. Ele está nos escolhendo e imputando. Esse agora é o nosso destino. Sabe o que significa isso? Significa mais ou menos assim: se deixar você como crente, se é salvo, se deixar você num lugar, numa ilha deserta, onde não tem igreja, não tem cristão, não tem nada, sabe como é que você vai viver lá? Sem ninguém saber, sem ninguém ver você. Sabe como é que você vai viver lá? Buscando a Deus de todo o coração, com o peito ardendo, desejando a palavra de Deus. Por quê? Porque você foi feito assim agora. Foi feito para Deus. Você foi predestinado para ser agora esse povo que tem um relacionamento com Deus vivo, separado de todos os demais. Você é assim ou não? Para minimamente, corre, um pouquinho que para, você respira, e o respiro que tem é o desejo de estar com Deus. É assim? Ou não? Tem mais, ele diz, a natureza, ser filho é a natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo, que ao receber o Espírito de Deus em suas almas, tornam-se filhos de Deus. Então é a execução de Deus em nós, que nos torna filhos. Eu não me torno, não tenho esforço,
Não tem dedicação da minha parte. Não tem prerrogativa minha. Eu sou tornado isso. Ele me predestinou para eu ser filho dele. Ou seja, para eu ter esse relacionamento real com Deus. A expressão que é usada aqui de filhos é um filho que foi adotado. Foi tirado de um desprezo ou de uma outra filiação e foi colocado agora como filho dentro de casa para viver num relacionamento com o pai dentro de casa. Isso quer dizer que Deus não nos pediu opinião se nós queríamos ou não, mas quando Cristo morreu lá na cruz, o que dele vem como decreto divino, como imputação divina para mim, é que agora eu sou filho. Isso foi o destino que ele me deu, o destino de me relacionar com Deus. Então, ele já imputou ao meu coração um trilho, né? Como se eu fosse um trem, um trilho no qual eu caminho. Eu não vou conseguir caminhar fora desse trilho. Eu não tenho liberdade. Agora eu faço do jeito que eu quero. Como eu faço do jeito que eu quero? Porque eu fui predeterminado para chegar a Deus e predeterminado para viver em comunhão com Deus. Como é que eu vou viver do jeito que eu quero? Porque, na verdade, eu vou viver como Ele quer. E como Ele quer, já me convenceu de que também é o que eu quero. Tudo bem ou não? Então, eu estou no trilho. Eu estou no trilho sendo levado agora. E nesse que eu sou levado, qual é a minha opinião? Mas como um vagão que está no trilho, com a locomotiva na frente, e a locomotiva é o próprio Espírito Santo, eu estou sendo arrastado, e como estou sendo arrastado para o que é bom e o que é melhor, eu estou feliz. Rapaz, nem sabia que tinha tanto poder assim, eu estou indo para Deus, e vivendo com Deus, e agora eu estou face a face com Ele. Rapaz, está bom demais. Amém, irmão, ou não? De que se queixa o homem? Versículos de 5 a 12, então ele fala sobre a obra de Cristo. Então ele diz para nós, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua própria vontade e para louvor da sua glória, ele nos concedeu gratuitamente no amado, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Essa é uma obra de Cristo, é um círculo. Dentro daquilo que o Pai imputa, o Filho executa e nos traz essa imputação, ou seja, é uma imputação da Santíssima Trindade. Vamos lá. Versículo 6, ele diz, versículo 6, para louvor da sua glória, da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A graça que foi concedida gratuitamente. Isso é um pleonasmo, irmão? Isso é um exagero ou não? Uma graça que foi concedida gratuitamente. O que é graça? Graça é isso aqui, essa palavrinha que está aqui. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, essas palavrinhas que estão todas aqui, eu estou pegando do original lá grego, tá bom? Para poder tornar o texto, eu espero, tornar o texto um pouquinho mais claro. Veja o que ele diz. A bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs. Quem faz? Vocês estão aqui, não? Quem faz, irmão? Talvez a gente pudesse perguntar assim, meu Deus, quão distante eu estou disso? E quando eu me pergunto quão distante eu estou disso, eu preciso também fazer uma pergunta. Eu sou crente? Porque o que o texto está dizendo para mim
é que Ele não só me salvou e me deu uma nova natureza, mas agora Ele me deu, imputou a mim uma nova disposição. Está comigo aqui, irmão, ou não? Uma disposição. Eu tenho agora um trilho e eu tenho uma ferrovia, uma locomotiva na minha frente, me puxando, que é o próprio Espírito Santo. Eu fui colocado agora num caminho em direção a Deus. É próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu estou indo nesse negócio, Ele ainda me dá uma disposição. Essa graça que foi concedida gratuitamente, ou seja, eu não fiz nada para merecer ou para receber essa graça, ou seja, essa nova afeição. Jonathan Edwards chama de afeições espirituais. Novos afetos, novas paixões. Novos desejos, novas emoções, novas percepções, que são fruto da nova criação. Ou seja, não dá para enxergar o mundo da mesma maneira que eu enxergava, conquanto ainda por vezes eu enxergue, mas não é mais a realidade que eu tenho, porque agora a realidade é outra, e eu passo e preciso passar a enxergar uma nova realidade. São santas as afeições que agora tenho. A gente já falou sobre isso quando falou assim, se o meu velho coração era um coração onde não podia se confiar, desesperadamente corrupto, lembra disso? Sim? Se aquele velho coração era assim, o novo coração tem santas afeições que foram concedidas gratuitamente no amado. Quem me deu essa nova inclinação, essa nova pulsão no coração, esse novo desejo, essa nova paixão, quem me deu? Deus em Cristo. Precisa só entender uma coisa, quando Cristo está lá na vida, na cruz, enquanto Ele está se esvaindo, o seu sangue está caindo em você. O sangue não está caindo na terra. Se você foi salvo pelo sangue de Cristo. Você foi salvo pela morte de Cristo. Ele está matando o seu velho homem. E o sangue dele, ou seja, a vida dele está escorrendo para quem? A palavra sangue, ou a ideia sangue no Novo Testamento, ela é sempre vida. É por isso que diz assim, não coma a carne com o sangue, porque o sangue está a vida. Se o sangue de Cristo caiu em você, o que é que caiu em você, senão a vida de Cristo? Agora pense em Cristo. Imagina, quais são as afeições de Cristo? O que é que alegra o coração de Cristo? Eu estou falando enquanto Ele está aqui vivendo como homem. Se Cristo ganhasse um carro novo, era isso que enchia o coração dele? Se Cristo ganhasse, passasse no vestibular, ele falava, amém? O que é que enchia o coração de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Quando ele subia para o monte, ficava lá com Deus sozinho, e se enchia mais o coração dele do que se alguém chegasse com um cheque de R$1 milhão, ou não? Até porque R$1 não existia, né, naquela época. Então, o que é que enchia essas afeições? Essas paixões de Cristo, que eram paixões e afeições do Pai e pelo Pai, agora são nossas. Você crê nisso, irmão, ou não? Mas é? Seu coração é assim ou não? Bom, o texto está dizendo que aconteceu já isso aí. A graça foi concedida gratuitamente no amado. O versículo 7 diz, nele, em Cristo, nós temos a redenção. Sabe o que significa redenção? Essa palavrinha aqui, essa palavra grande, né? Apolotrosis, uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. O que é que Cristo fez com você? Ele pegou e pagou o seu resgate. Você lembra da figura que eu coloquei aqui do tribunal? Ele pagou. Pagou. Você está livre da antiga escravidão. Mas a gente segue quando fala assim, nele recebemos também a remissão dos pecados. Veja, recebemos a redenção, porque foi pago o preço. Pá, não está devendo mais nada a ninguém. Mas também fomos remidos dos nossos pecados. A palavra é afese, significa livramento da escravidão ou livramento da prisão. Foi pago o seu resgate, agora você foi solto. Está livre, você não está mais na prisão. Você está livre. Sem nenhuma alusão a Lula, né? Remissão ou perdão de pecados.
Está livre então de quê? Qual era a prisão? Qual era a prisão? Olha lá, irmão, está aqui. Qual era a prisão? Pecado. Essa era a minha prisão. Agora você está livre. Está livre disso? Alô? Alô? Esse não é o problema da gente? O tal do pecado? Está livre? Foi pago, abriu a jaula, você foi posto para fora. Onde era a jaula? Era no pecado. Lembra que você agora habita em outro lugar. Onde é que você habita agora? Regiões celestiais, que é em Cristo. Foi tirado de lá. A jaula. Agora pensa. Você sabe o que é pecado. E o pecado para você é claro. E você diz assim, é de fato. De fato eu vivia no pecado, ou eu peco, ou eu sei o que é isso. Mas o pecado é uma realidade espiritual, ou não é? Porque para o ímpio, a mesma coisa que para você é pecado, para o ímpio não é nada. Ou não? Para o ímpio lá que está adulterando, alguém fala com ele, você quer, que isso, dá um jeitinho, pronto, continua, amém? Ou não? Para o ímpio é amém, porque é isso mesmo a natureza dele. Agora, para a gente, adultério se torna uma realidade espiritual, onde a gente diz, pecado, eu não quero viver isso. Por que eu não quero viver isso? Porque eu não faço mais parte disso. Eu não estou mais na cadeia. Entendeu ou não? Eu fui remido dos pecados. Veja, perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Apagados da memória de quem, irmão? Não é de Deus, não. Apagados da memória de quem? Sua. Pecado era um vício, que lhe lembrava sempre para você continuar fazendo, porque era um hábito. O pecado era delinquência, ou seja, era contrário a Deus, mas era um hábito da sua velha natureza. E você se acostumou com o hábito, agora não tem mais a realidade interna. Você tem um hábito. O hábito não é a sua realidade interna. O que tem como realidade interna são as novas afeições que Cristo deu a você, os desejos por Deus. Os desejos por Deus vão gerar novos hábitos, porque você foi tirado da cadeia e agora você foi colocado num trilho que você caminha para Deus, novos hábitos, por causa das novas afeições. Ou seja, a realidade agora da ética, da prática, do comportamento, ela é fruto de uma paixão, ela não é fruto de uma obrigação, porque não precisa obrigar, porque agora existe uma nova disposição interior. Com a nova disposição interior, não preciso obrigar ninguém. Não precisa de regra para ninguém. Por que não precisa dessa regra? Porque existe agora uma imposição divina sobre você, numa nova disposição interior. Eu quero é Deus e vou buscar a Deus, porque esse é o trilho da minha alma. É para lá que eu caminho. Claro que eu vou ser sempre ajudado à medida que alguém falar assim para mim, rapaz, tu não estás mais nessa prisão, porque você ainda peca. É verdade, eu estou pecando, mas não é mais meu habitat. Não é mais minha vida. Por que eu ainda estou fazendo essa besteira? Eu quero me livrar dessa praga, desse negócio. Quero mais não. Mas era hábito. Era hábito que era uma prisão. Eu só conseguia pensar lá dentro. Eu não tenho mais aquela prisão. E nem tenho mais a prisão interior. Tudo bem? Você acredita nisso? Ele diz, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Esses hábitos vão cair no esquecimento. Como se a gente nunca mais tivesse feito isso, ou como se a gente nunca tivesse de fato feito isso. Você é uma nova criatura, irmãos. Paulo resume isso lá, na segunda carta aos Coríntios, de uma maneira mais fácil. Ele diz, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E assim, se conhecemos alguém segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Se conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não é mais assim. Foi tudo mudado. Agora a gente está entendendo que foi mudado. Foi mudado fora e foi mudado dentro. A realidade de Deus, isso é a imputação. Essa é a obra de Cristo que vai refazendo a gente. Versículo 11, veja o que ele diz. Versículo 11 diz assim, na palavra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos feitos herança. A palavra herança significa isso aqui, posse particular. Você foi feito o quê? Propriedade exclusiva de Deus, irmão. Cadê o diabo? Cadê o mundo? Cadê as trevas? Deixaram de existir? Mas cadê para você? Você agora é posse de Deus. Você foi feito. A gente está falando de novo de identidade. Não está falando aqui a respeito de comportamento, está falando de caráter. Você foi feito posse divina. Você se entende assim. É por isso que a palavra santidade tem a ver com esse caráter, com o caráter de Deus. Você foi tirado de uma realidade, foi colocado numa nova, separado, porque agora é posse de Deus. Santidade, sem a gente entender a posse divina, significa absolutamente nada. Você foi separado de quê? De comportamento? Pelo amor de Deus, você acha que Cristo ia morrer na cruz por causa de comportamento? Se não fosse para resgatar dentro, você acha que ele morreria? Simplesmente por causa de comportamento? A gente não é um bocado de macaco para ser adestrado, a gente não é cachorro para ser adestrado, a gente é gente criada à imagem de Deus, Ele quer recuperar você por completo, inteiro, de dentro para fora, e não só o comportamento. Você entende, né? Posse particular. É isso que a gente foi feito. Versículo 12. Versículo 12 diz: a fim o propósito da gente ser feito herança, da gente ser predestinado para Ele, da gente ter adquirido essa graça, recebido essa graça, ou seja, essa nova afeição, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Que coisa linda! A palavra louvor significa para sermos uma aprovação divina. Ou seja, é para que o mundo ou qualquer coisa, seja os homens, seja os demônios, sejam os anjos, seja a natureza, para que quem olhar para nós veja a aprovação de Deus. Colocar assim em uma outra perspectiva. Na realidade espiritual, você está banhado pelo sangue de Jesus. E estando banhado pelo sangue de Jesus, espiritualmente você só pode ser visto como sendo uma nova criação. Aprovado já. Não será aprovado. Já foi. E agora se tornou o que você é. Aprovado. Imagina comparar essa aprovação com a aprovação no vestibular. O que é que você acha? Você foi aprovado por Deus e agora você recebeu um selo, um atestado, um documento oficial de Deus dizendo que você está aprovado. Quem pode lhe condenar? Hã? Quem ainda pode, de alguma maneira, lhe acusar? O diabo? Alô? Quem ainda? É isso que você foi. Foi aprovado, foi recomendado por Deus. Você foi feito, para ser, agora é de identidade, você foi feito agora aprovado, e você foi feito aprovado, aí diz assim, no Novo Testamento, a palavra glória, sempre é uma opinião positiva. Você foi aprovado porque Deus fala bem de você. Alô, irmão? A opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória de Deus. Veja, agora você foi aprovado, Deus fala bem de você, para que Ele seja honrado e exaltado. Então como é que a gente vive para a glória de Deus? É simplesmente através de uma ética e moral? Não, a gente vive para a glória de Deus à medida que a gente é o que Ele fez a gente para ser. Porque Ele mesmo é quem dá testemunho diante de toda a criação, dizendo, esse aqui é meu filho, fui eu quem gerei, do mesmo jeito que Ele fez com Jesus antes do batismo. Quando ele estava sendo batizado, quem é que proclama do céu, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo? Quem fala?
Deus. Quando ele fala isso, quem recebe louvor e a glória é o próprio Deus. O que está dizendo para nós é que Jesus Cristo, quando nos fez lá na salvação, lá na cruz, ele nos fez uma nova criação, onde a gente recebe um atestado de Deus de que a gente foi aprovado, e Deus fica confirmando do céu, na história, esse aqui é meu filho. Você lembra de Jó? Lembra de Jó, irmão? Comecinho de Jó, diz que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, sim? Não é isso? Por várias vezes ele fazia lá um sacrifício para si, fazia o sacrifício pela esposa, fazia o sacrifício pelos filhos, quem sabe eles pecaram. É assim. De repente aparece o diabo para dar, como é que chama? Relatório. Deus pergunta, diabo, de onde é que você está vindo? Eu disse, rapaz, passeando na terra. Estava vendo se eu infernizava. Esse é meu relatório, Deus, toma aí. Eu queria infernizar o mundo, não estou conseguindo muito não, mas toma aqui. Aí Deus disse, você viu meu servo Jó? Aí o diabo, eu vi, bicho rico, abençoado daquele jeito, duvido que alguém não seja temente a Deus. Aí Deus é que fala, não, ele é reto. Você acha que é Deus o quê? Se gloriando da vida de Jó. Íntegro, temente a Deus, ele se desvia do mal. Aí o diabo fala assim, deixa eu tocar nele. Deixa eu mudar a vida dele para ver se ele continua. Aí Deus disse, vai, muda. Eu sei o que eu fiz nele. Nada do que você fizer vai alterar quem ele é. Ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus. Não era a ética de Jó. Era o que Deus falava de Jó. Isso é integridade. Você entendeu o que eu falo? Não, ou não, irmão? É isso que o texto está dizendo a respeito de nós por causa da obra de Cristo. Fomos feitos para louvor da sua glória, ou seja, com um atestado de aprovação, Deus dizendo diante de toda a criação, Sávio está aprovado. Não tem vestibular no mundo, irmão, que valha isso, tem? Não tem homem, ser humano, não tem nada nesse mundo que tenha o tamanho da glória de eu receber um atestado de aprovação de Deus diante de toda a história. Ele diz, Sávio está aprovado. Quem contesta? Ninguém, o diabo pode contestar o quanto ele quiser. Ele diz, é meu filho, e está aprovado. Quando ele diz isso, ele me elogia. Eu mereço, irmão. É o que eu faço. É o que o filho dele fez, que me transformou, e agora ele fala, Deus fala bem de mim, para ele ser honrado, não para eu ser honrado. Não fica falando, Deus não fica falando bem de você, para você se sentir a última Coca-Cola do deserto, para você se sentir, ai, eu sou o cara. Você não é. Ele fala bem de você por causa do que ele fez em você. E à medida que ele mostra, ele fala assim, você, é mais ou menos como se ele dissesse assim, você viu, Sávio? Aqui não prestava para nada. Agora eu fiz tudo nele, vê só o cara como é. Aí você olha para si e fala assim, eu não estou vendo não. Mas ele diz, eu estou vendo, mas está vendo o quê? Ele está vendo o sangue do filho dele me transformando, correndo nas minhas veias. Uma nova vida, irmão. Deus não está interessado na sua ética, nem na sua moral. Ele está interessado no seu caráter, na sua integridade, de você ser. E quem faz você ser é Ele. E o ser é interior, que muda tudo para fora, mas é dentro, é um coração novo, uma nova criação. Se você não tem esse novo coração que busca a Deus, que se arrepende, que vai em direção a Deus, porque quer, não porque é forçado, não por causa da igreja, não por causa de esposa ou marido, não por causa de família, não por causa de nada, mas porque você quer, você não é crente. Não é. Não adianta estar ou em discipulado, ou sei lá, estar no louvor, está pregando na igreja. Não é. Não é o que fazemos. Não é o que conquistamos. É o que ele fez e o que ele conquistou. E aí vem o Espírito.
Veja o que diz versículos 13 e 14. Em quem também vós, falando de Jesus ainda, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, também crido, então ele diz, fostes o quê? Selados com o quê? Isso aqui é poder, irmão. Foi selado com o Espírito Santo, a Santíssima Trindade trabalhando continuamente por você. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ele, o Espírito Santo, é o penhor da nossa o quê? Herança. Até ao resgate da sua propriedade. Quem é a propriedade? Quem é, irmão, a propriedade? Sou eu. Até eu ser resgatado. Eu já fui pago o preço, já fui tirado da prisão, agora eu fui colocado num trilho, estou indo em direção a Deus, todo o meu interior está feliz da vida, porque agora tem sentido para eu viver. Eu estou caminhando nessa direção e Ele está dizendo, vai chegar o melhor. Você acredita nisso? E o Espírito Santo está garantindo que o melhor vai chegar. Mas que melhor é esse? É o céu? O céu já chegou, irmão. O melhor é que todas as minhas escamas e as minhas incompetências para vê-lo como Ele é vão ser tiradas e eu vou vê-lo como Ele é. Mas estou indo. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia dessa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos lá. O texto então diz que o Espírito Santo, quando o pai escolhe e predetermina, o filho vem, resgata, põe um novo coração, uma nova vida e diz, agora vai que esse é o caminho. E agora vai que esse é o caminho, o Espírito Santo chega e diz assim, espera aí que eu vou garantir. Eu não vou deixar que esse negócio dê errado de jeito nenhum. Quem vai garantir sou eu vou garantir. Vai chegar onde tem que chegar porque eu vou botar o meu nome em jogo nesse negócio. É lindo, irmão. Então ele nos sela, a palavra é essa aqui, significa colocar um selo, marcar com um selo, selar, então significa por segurança, ou seja, protegido de quem? De Satanás. João vai e fala isso com todas as letras, diz, o maligno não pode tocar, pode fazer o que quiser, pode fazer macumba, mal olhado, sei lá, adianta? Vocês viram aquele vídeo do Logos lá em Salvador? Alguém viu, não? Aquilo foi tremendo. O navio Logos, né, que é uma biblioteca evangélica que vai pelo mundo evangelizando, aportou lá em Salvador, e um grupo de mãe de santo, de terreiro de macumba, não sei o quê, resolveram ir lá, para poder fazer os despachos dele lá na porta do navio. Porque eles estavam chateados, porque o pessoal do Logos, alguém postou numa rede social falando assim, a gente veio para poder desbancar o diabo. E aí os pais de santo falaram, estão falando de nós, a gente vai para lá para fazer macumba na porta deles. Aí foi para lá. E começaram a fazer macumba lá e bater. Aí daqui a pouco, irmão, fechou o céu. Deu um pé d'água. Você acha que foi o quê? O que é que você acha? O pé d'água foi o quê? Foi a foché, foi o acarajé, foi o quejejé que foi? O que você acha? Tinha 2 ou 3 ali naquele navio logo falando, Senhor, tem misericórdia de nós. Tome pé d'água, irmão. Esse negócio parece a história do Velho Testamento, não parece não? Parece aquele negócio do Velho Testamento. Dá um pé d'água. O Espírito Santo chegou para garantir. Você olha o pai fala assim, rapaz, eu amo, eu escolho e ainda digo, vai chegar no fim no que eu determinar, o fim sou eu quero que chegue para mim. Aí o filho diz, tá bom pai, eu vou pagar o preço, vou tirá-los da prisão e vou colocá-los nesse trilho e ainda vou dar novas emoções, novas paixões para eles viverem nesse trilho. Aí o Espírito Santo chega assim e fala assim, peraí, eu vou garantir. Porque eu tenho certeza que o diabo vai tentar destruir isso. Eu vou garantir, eu vou botar meu selo. Pá! Não tem quem desvie? Amém, irmão, ou não? Amém. Como é que o crente se desvia? Como é que um crente se desvia?
Ele se desvia de quem ele é, só se for. Ah, eu não me entendo mais. Não pode. Não tem como. Obrigado. Eu não sei quem foi que ligou, mas foi uma bênção. Mesmo com um barulho, eu estou suando aqui. Então diz, por segurança fomos colocados, então, protegidos de Satanás, pois as coisas que são seladas, elas estão ocultas, como um conteúdo de uma carta. Então estamos protegidos, né? Escondidos, mantidos em silêncio, ou seja, ninguém vai conseguir tocar na gente. É isso. O Espírito Santo como selo também é uma marca, que nos marcou distintivamente. Isso é santidade, irmão. Veja que é o Espírito Santo marca e torna a gente distinto de tudo, e de todos os demais. Isso é santidade. Marcar uma pessoa, uma coisa, marcar pela impressão de um selo ou um sinal. Você sabe que um documento, seja lá qual fosse, quando ele ia para o correio, então ele era colocado aquela cera e colocado, às vezes era um anel de quem tinha esses anéis, né? Colocava um anel lá na cera quente, que aquilo era o selo. Dizia o que aquela cera? Que era inviolável. Para abrir tinha que quebrar o selo. Aí você vai lembrar assim, opa, lá em Apocalipse 5, tem um livro com 7 selos. Você lembra disso ou não, irmão? Todo selado. E um anjo muito forte está dizendo nos 4 cantos, quem é digno de abrir o livro? Porque tem que chegar aonde aquele livro? Tem que chegar aonde aquele conteúdo? Aonde? O Pai predestinou que tinha que chegar aonde? Nele. Então de repente aparece e o céu começa a olhar e fala assim, tem um leão, o leão de Judá. Aí João olha e fala assim, é o cordeiro, como tendo sido morto. E ele começa a vir, então todo mundo começa a cantar, digno é o cordeiro que foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus todos os que procedem de toda tribo, língua, raça, povo e nação, e para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Aleluia! O anjo fala, ele é digno, pode abrir os selos. Aqui. Olha aqui, aquele livro tinha a ver comigo. Aquele é o livro da minha vida. Estava selado. Até chegar na presença de Deus e ser aberto pela dignidade do Cordeiro. Essa é a minha vida. Quem vai tocar? Sabe como os antigos, os primitivos, os cristãos da primeira igreja lá acreditavam? Eles declaravam isso. Eu sou imortal até o dia de Cristo. Quem tira a minha vida é Cristo. Eu sou imortal. Nem Roma, nem o império, nem principados, nem potestades, nem doença, nem autoridade pode me tirar dessa vida, porque a minha vida está oculta em Cristo. Você acredita? Esse cara era muito doido ou não? Desafiar o império romano. Chegava, era preso por um guarda e falava assim, negue Cristo. Porque Kyrios, a palavra Kyrios significa Senhor, ela só era usada para César. Então, a saudação era César Kyrios, o Senhor César, que seria o Ave César. Sabe o Ave César, aquela história lá, Ave César, o Hitler, aquele negócio lá? Pois era essa saudação romana, era isso, era Kyrios César. Aí pegava um cristão, falava assim, Kyrios César. Aí ele falava assim, Kyrios Cristo. Eu falava, não faça isso. Se você fizer isso, você vai preso. Ele falava, Kyrios Cristo. Eu vou negar um negócio desse que me tomou por completo. Me leva para onde tu quiser. Tu nunca vai tirar de mim o que eu tenho. Nunca. Pode me levar para onde quiser. A minha vida está escrita, selada, guardada. Ninguém me leva para onde quer. Só Deus me leva. Ou não? Os caras tinham poder. Que poder era esse? O poder da fé. Porque eles criam no que Cristo tinha feito, no que o Pai tinha feito e no que o Espírito Santo fazia. Isso é fé, irmão. Ele nos sela e diz que Ele é o penhor dessa herança, nossa herança.
Ou seja, de tudo que Cristo deu para você e de tudo que o Pai já determinou para você, o Espírito garante que vai se cumprir. Agora pensa aqui comigo, é só uma racionalidade que eu vou falar com você. Imagine o seguinte, está lá, antes da história acontecer, está sentado na mesa o Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí eles estão comentando e falam assim, olha, quando a gente criar Adão, Adão vai cair. Vai cair. Como é que a gente faz? Aí o filho chega e diz assim, pai, eu sei que o senhor odeia o pecado, eu também odeio, se quiser eu morro por eles. Aí o pai fala, eu quero, morre por eles. Eu amo eles, eu quero que você morra por eles. Ele fala, tá bom, eu vou morrer. Aí, agora, imagine o seguinte, eles fizeram tudo isso, aí ele chega e entrega para você e diz assim, agora, por favor, não perca não. O que é que você acha? Por favor, por favor, seja santo. Você acha que é assim que funciona, irmão? Depois desse preço todo pago, aí ele vai deixar na sua mão e dizer assim, opera esse negócio para ver se funciona, por favor. Você acha que é assim? É a mesma coisa que a pessoa comprar uma Ferrari toda de ouro e chegar e dar para um bebezinho e falar assim, agora dirige, bebezinho. Agora dirige com cuidado. Como assim? Você quer dar uma Ferrari de ouro para o bebezinho, você fala assim, ó, quando você tiver a idade adulta e tal, e puder dirigir, você dirige, mas por enquanto quem dirige sou eu. Amém ou não? Sim ou não? É. O Espírito Santo está dizendo, eu garanto. Você acha que vai cair por terra, irmão? Tem como dar errado? Me diga uma coisa, tem como a sua santidade dar errada? Alô? Agora o negócio pegou, não foi? Tem? Não é questão de você se esforçar. Eu diria que é muito mais do que isso. É uma questão de você se deleitar. De você se entregar em pleno deleite a Deus, dizendo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Bendito Deus e Pai. Falar bem. Ou não? Não é questão de você se esforçar. É questão de crer e viver entregue. Nós não cremos numa salvação que é sinérgica. Significa, Deus fez uma parte, você faz uma parte agora. E aí, essa salvação sinérgica vai dizer assim, faça a sua parte que Deus vai lhe abençoar. Amém? Se esforce para ser santo. Amém? Você crê assim? Se você crê assim, eu queria que você lesse com muito cuidado de novo, você mesmo lesse de novo esse texto. Lê, relê. Sabe, a primeira vez que eu entendi esse texto, porque esse texto é super complicado, a narrativa dele, mas é lindíssimo a beleza dele. A primeira vez para eu entender foi assim, sabe como é que eu fiz? Eu peguei esse texto, fui escrevendo palavra por palavra, eu fui tentando traduzir o que aquela palavra, traduzir na minha mente mesmo, no papel, e fui fazendo uma paráfrase minha, ou seja, um texto meu sobre o entendimento daquele texto. Depois que eu falei, meu Deus, está tudo dominado ou não? Está tudo garantido, qual é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer agora? Está aqui, primeiro versículo. Bendito o nosso Deus e Pai. Eu tenho que falar bem do meu Deus. Eu tenho que falar muito bem dessa obra que Ele fez, já me deu. Esse é o maior patrimônio do universo. Para esse patrimônio acontecer, o Pai trabalhou, o Filho se deu e o Espírito Santo garante. Meu irmão, o que é que tem a ver comigo? Só tem a ver com Ele ou não? Essa salvação, irmão, é Ele, por meio dEle, para Ele, me faz novo. Aí eu posso viver agora com Deus. Abra seus olhos. Tem uma música do Diante do Trono, cantada por André Valadão, fala:
Abre os meus olhos, porque eu preciso ver a realidade de quem eu sou, criado por Ti, a Tua semelhança. Senhor, abre os meus olhos. Você já percebeu o que foi que Deus fez por você? Abra os olhos, irmão. Mais uma vez. Ficou difícil de entender? Está difícil de apreciar? Está difícil de deglutir? Está com sono? Está cansado? Está agoniado? Leia o texto. Faça um desafio. Essas férias que a gente vai ter, dezembro e janeiro, eu desafio você a pegar o texto, esse texto, e fazer a sua redação desse texto. É o seu trabalho para poder passar de ano, viu? Tá bom? Próximo semestre, sem esse trabalhinho, nem venha. Estou brincando. Esse negócio é seu com Deus, mas precisa fazer esse trabalho. Vá lá. Ficou com dúvida? Mas o que é que eu tenho para fazer? Vá lá, irmão. Vá lá. Pega esse texto e vá traduzindo ele para a sua linguagem. Para a linguagem do seu coração. O que é que esse texto está querendo me dizer? Vá lá, faça a sua redação. A minha redação, quando eu fiz, ficou mais ou menos 9 páginas. Esse texto. Eu não sei quantas páginas vai ser a sua. Pode ser 3, 2, 1, pode ser 10, 20, sei lá. Faz uma tese de doutorado, mas faz, irmão. Faz. É isso que o texto diz para nós. Vou finalizar dizendo aqui o que está escrito nos versículos 15 a 23. Eu estou finalizando. Abra aí sua Bíblia, por favor. Paulo, depois de ler e falar essas belezas todas para aquela igreja, veja o que ele diz. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. As minhas orações são para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Pai da glória, conceda a vocês, vos conceda espírito de sabedoria e também um espírito de revelação para o pleno conhecimento dEle. Não é para você saber mais nada, mas para você conhecer a vida a partir dEle, para o conhecimento dEle. Iluminados os olhos dos vossos, o quê? Coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos e fez ele sentar à sua direita nos lugares celestiais. Estamos em Cristo. Acima de todo principado, de toda potestade, acima de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E ele pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a quem? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Paulo, quando lê isso que ele mesmo escreveu, fala, por isso é que eu vou orar. E vou orar para que os olhos se abram e vocês passem a discernir e a desfrutar toda a plenitude do que Deus já conquistou para vocês. Você é crente, irmão? Olhe. Macaco vestido, usando talher, continua sendo macaco. Mas alguém que é feito gente de novo, senta-se à mesa e aprende a usar garfo, faca, vestir roupa. Mas aprende porque é gente. Porque é gente. Você foi feito nova criatura? Você foi feito santo? O que é que o diabo pode fazer com você? Nada. O que é que o mundo pode fazer com você? Nada. E o que é que você tem agora como paixão, como novo coração? Paixão por Deus. Novos afetos. Novos desejos. Fé, irmão.
Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Uma convicção real das coisas que estão escritas. Daquilo que está lá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela lição do Senhor para nós. Nos ajuda a deleitar e desfrutar tão poderosamente essa obra que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado mesmo, que coisa linda. Exaltado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém.